Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você e a sua família também. Hoje eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E nós teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer, condenado. Se você ainda não fez uma aliança com Deus, faça. Jesus está voltando. Faça. Olha o que diz aqui em 1 Reis 3, 16 a 28. Certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: "Ah, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer, o meu filho, esta mulher também deu à luz um filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Certa noite, esta mulher se deitou sobre seu filho e ele morreu. Então, ela se levantou no meio da noite, pegou o meu filho, enquanto eu, tua serva, dormia, e pôs ao seu lado. Pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar meu filho, ele estava morto, mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz." A outra mulher disse: "Não, o que está vivo é meu filho, o morto é seu." Mas a primeira insistia: "Não, o morto é seu, o vivo é meu." Assim elas discutiram diante do rei. O rei disse: "Esta afirma: meu filho está vivo e o seu filho está morto, enquanto aquela diz: não, seu filho está morto e o meu está vivo." Então o rei ordenou: "Tragam-me uma espada." E trouxeram-lhe. Ele ordenou: "Cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade à outra." A mãe do filho que estava vivo, movido pela compaixão materna, clamou: "Por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela. Não a mate." A outra, porém, disse: "Não será nem minha, nem sua. Cortem-na ao meio." Então o rei deu o seu veredito: "Não matem a criança, deem-na à primeira mulher. Ela é a mãe." Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Ontem eu falava sobre Jonas. Jonas fugiu da presença do Senhor, foi para Tarso ao invés de ir para Nínive, que foi a ordem que Deus havia dado, porque ele não gostava dos ninivitas, ele era um profeta parcial, um homem dirigido por suas emoções, por suas opiniões e não pela palavra de Deus. E até o final da história, nós vemos Jonas revoltado com a situação e termina com Deus falando para ele: "Você tem pena de uma árvore que nasceu numa noite e morreu na outra, que te protegia do sol, e não espera que eu tenha compaixão de 120.000 pessoas que não sabem discernir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Você não aceita que eu tenha compaixão delas?" Por que que, apesar dos ninivitas terem feito coisas horríveis, Deus perdoou? Porque cada alma tem importância para Deus. Quando uma pessoa decide viver, especialmente as pessoas que decidiram viver com propósito, sendo um instrumento nas mãos de Deus, sempre o propósito tem que vir em primeiro lugar. Ou seja, a vontade de Deus, o desejo de Deus, a ordem de Deus.
Nós temos que ter a capacidade de passar por cima das nossas opiniões, dos nossos achismos, não ceder ao egoísmo, ao orgulho, às nossas opiniões e ficar com a de Deus. O que acontece com um grande número de pessoas, de cristãos, inclusive de líderes, é que a opinião pessoal, os seus sentimentos, a sua interpretação pessoal é que vale. Não a de Deus. E é por isso que as pessoas acabam em cima da sua visão, uma visão pessoal, e não a visão de Deus, fazendo as coisas ao seu próprio modo, como Jonas fez. Então o rei deu o seu veredito. Não matem a criança. Deem-na à primeira mulher, ela é a mãe. Por quê? Por causa disso aqui, ó. A mãe do filho, que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: não será nem minha nem sua, cortem-na no meio. Naquele momento, Salomão disse: dê para a primeira mulher, ela é a mãe. Porque a mãe, somente a mãe, seria capaz de renunciar a si mesma, abrir mão de ficar com o filho para mantê-lo vivo. Quer dizer, não importa o meu sofrimento, não importa quanto isso vai me custar, eu vou ficar sem ele, mas é melhor ele nas mãos de uma outra mulher mais vivo do que ele morto nas minhas mãos. Então, ali saiu o instinto materno. Quando o rei disse: corta no meio. A que não era a mãe da criança, mas era uma invejosa, uma pessoa sem integridade nenhuma, porque imagina uma pessoa que o filho morre porque ela mesma deitou em cima do filho, ela vai lá e troca as crianças, porque não aceitou ficar sem só ela, o meu morreu e o dela não. Quer dizer, um pensamento totalmente egoísta, e quero lembrar que ego, em latim, quer dizer eu. Uma pessoa que só pensa em si mesma. Esse tipo de gente está aí por toda parte. Não pensa em ninguém. Só pensa em si mesmo, é o que eu acho, é o que eu penso, é o que eu quero. Que se dane com o resto. Tanto é que quando o rei diz: corte ao meio a criança e dê um pedaço para cada uma, ela disse... quando a mãe falou: não, pode deixar ele vivo e dar a criança viva para ela. Ela disse: não, nenhuma de nós vai ficar com... nós não vamos ficar com ele, corta mesmo ao meio. Porque não importava para ela. O dela já tinha morrido. Então, se aquela criança que não era filho dela mesmo fosse assassinada ali diante dos olhos dela, também não ia ter importância nenhuma. Porque nada importa realmente para pessoas egoístas, orgulhosas, autocentradas, do que beneficiar a elas mesmas. O que elas pensam, o que elas acham, o que elas querem. Só isso pesa para elas. Só isso. Mas quando uma pessoa vive por algo maior, quando a pessoa é a mãe da criança, quando ela vive com propósito, quando ela realmente ama a Deus, ela ama a Deus, a vontade de Deus é lei para ela. Ela passa por cima dela mesma. Ela se sacrifica como a mãe dessa criança se sacrificou para aquilo permanecer vivo, para aquilo vingar, para aquilo andar, para aquilo funcionar. Tem um grande número de cristãos e de líderes que preferem cortar a criança ao meio do que abrir mão das suas opiniões, dos seus achismos, do seu orgulho, do seu egoísmo. Tem um número grande de pessoas que elas dizem: não, corta mesmo a criança ao meio. Quer dizer, racha com tudo. Porque não é a mãe da criança, porque não vive com propósito, porque não é dirigido pelo Espírito Santo.
porque aquilo não importa para ela. Porque algumas pessoas, elas dizem que Deus importa. Até, igualzinho Jonas, até Deus mandar ele fazer uma coisa que ele não quer fazer. Aí acabou. Aí não é bom mais. A igreja é tudo para ele, até ele ser corrigido, até ele ser contrariado, até alguma coisa acontecer que ele não está disposto a se humilhar. Tem um grande número de pessoas que dizem ter Deus na vida, mas não andam em amor, não andam em temor, não se humilham. Quando elas estão diante da vontade de Deus e a vontade delas é que prevalece. Quando elas estão diante de uma situação que elas poderiam ser um bom exemplo ali, elas não são. Quantas pessoas que elas não estão nem aí no trabalho, elas mandam cortar a criança ao meio, porque não importa para elas aquelas almas. Elas escandalizam. Elas não são exemplo nenhum, elas não dão exemplo de nada. Elas são, eu estou falando de cristãos, que trabalham num lugar onde só tem ímpio. Quando eles deveriam ser representantes de Deus ali, não. Eles se unem em grupinhos para falar mal do chefe com todo mundo, eles são implicantes, são chatos, são problemáticos, e todo mundo sabe que eles são crentes. E ainda tem aqueles que dizem exatamente assim, só podia ser crente, né? Olha lá, é crente, né? Só podia ser crente. Quantos cristãos que devem e não pagam? Quantos cristãos que mentem? Quantos cristãos que estão envolvidos em rebeliões? Quantos cristãos que estão em panelinhas dentro da igreja, fofocando às vezes contra a sua própria liderança? Quantos cristãos que não aceitam quando são corrigidos, porque não têm humildade para isso? Quantos cristãos que são egoístas, se ele perder alguma coisa, ele agora inveja o outro, igual essa mulher. E às vezes não tem nem temor, como essa aqui. Foi lá e trocou as crianças. Se precisar prejudicar, prejudica. Se precisar mentir, mente, mas é cristão. Mas é cristão. Quer dizer, não tem valor nenhum ele saber que ele está escandalizando e ele poderia estar sendo um bom exemplo e ganhar aquela alma, evangelizar aquelas pessoas com o seu bom exemplo, até porque eu já falei várias vezes aqui, pregue o evangelho o tempo todo e, se necessário, use as palavras. Pregue o evangelho o tempo todo e, se necessário, use as palavras. Porque a melhor forma de você evangelizar é com o seu exemplo de vida, com o seu comportamento, um comportamento íntegro, amoroso, perdoador, humilde. Mas quantos realmente decidiram andar em amor, ser uma pessoa perdoadora, uma pessoa humilde, uma pessoa que se importa mais em ser um bom exemplo do que com as suas opiniões, mais em ser a luz que ilumina as trevas, o sal que salga, uma boa influência, do que manter as suas opiniões, do que emitir as suas opiniões, que muitas vezes opiniões que vão escandalizar, às vezes vão causar dissensões e confusões, brigas. Ei, quando o propósito de Deus realmente importa, quando a vontade de Deus importa, quando Deus importa para uma pessoa, quando ela é a mãe da criança, ela sofre, ela renuncia, ela abre mão para manter a criança viva. Quando Deus realmente é importante para a vida de uma pessoa,
Ela faz o que é preciso por amor a Deus. Ela fica num lugar difícil por amor a Deus. Ela espera o tempo de Deus. Ela se submete. Ela obedece. Ela dá um bom testemunho. Porque ela quer agradar a Deus. Porque importa mais agradar a Deus do que a homens, do que a ela. Como Pedro. Pedro foi preso por estar pregando o evangelho. Depois que ele saiu, que o Senhor o libertou da prisão, ele voltou a pregar o evangelho. Perguntaram para ele, mas peraí, rapaz, nós já não falamos para você parar de pregar o evangelho? Parar de falar desse assunto aqui? Você já foi preso por causa disso, vai ser preso de novo. Ele disse, mais importa obedecer a Deus do que a homens. Mais importa obedecer a Deus do que a homens. Entendeu? Ele saiu dali. Ele saiu da prisão e voltou a pregar o evangelho e foi preso de novo. Entendeu? Foi repreendido. Mas quando, e o que ele falou foi exatamente isso. Mais importa obedecer a Deus do que obedecer a homens. Entendeu? Mas quantas pessoas que mais importa é fazer a sua própria vontade e a vontade dos outros que a vontade de Deus. Depois vem com ladainha, porque eu amo a Deus, porque Deus é isso, Deus é tudo, Deus é maravilhoso, Deus, 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 Deus. Só conversa fiada. Faz caras e bocas na igreja, fala de Deus, tem um discurso de Deus. Mas na prática, vive de forma egoísta, arrogante. As obras são feitas na carne, por isso que não frutificam. Estão tentando fazer coisas funcionarem que Deus não está naquilo. Aí não funciona. Quer fazer o papel de Deus muitas vezes. Quer manter coisas que Deus não está, que Deus já deixou claro. Talvez você está tentando fazer algo funcionar, vingar, ressuscitar, que Deus já deixou claro para você que Ele não está nisso. Se isso tivesse que acontecer, já teria acontecido. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Mas por você não querer, e talvez você quer fazer isso funcionar, isso acontecer de um jeito ou de outro, nem que for na marra. E você não consegue, porque nada flui, não sai do lugar, nada muda. Porque você já falou demais, porque você já deu a sua palavra. É uma espécie de Herodes, que disse para a filha de Herodias, me pede o que você quiser. A Herodias mandou ela pedir a cabeça de João Batista. Ele ficou aflito, porque ele gostava do João Batista, etc. e tal. No entanto, ele foi lá por causa da palavra dele. Por causa daquilo que ele tinha falado. E ele não queria parecer fraco, ele não queria ficar mal diante das pessoas. Ele foi lá e não se importou com nada, mandou cortar a cabeça de um homem que ele sabia que era santo e justo, só por causa do seu... Da sua imagem, o que vão pensar. Talvez você é aquele tipo de pessoa que só vive assim, à base de imagem. É o que os outros vão pensar, vão achar. Não importa se a criança vai ser cortada ao meio. Mas o que importa para você é o que você pensa, o que você quer, o que você acha. Só isso que importa. Você importa. O resto não importa. Mas quando Deus realmente importa para nós, a obra de Deus, o propósito, nós não estamos presos a nada. Nós sacrificamos igualzinho a mãe dessa criança. Não, rei, não mata não. Dá a criança para ela, deixa ficar com ela. Eu abro mão do meu filho para ele permanecer vivo. Eu prefiro ele vivo nos braços de outra mulher
com outra mulher do que ele morto. Não, tudo bem. O rei disse, dê para ela é a mãe, porque a verdadeira mãe agiria dessa maneira. Sacrificaria pelo bem do filho. O verdadeiro cristão nega a si mesmo e segue o Senhor. Passa por cima das suas próprias vontades para agradar a Deus. Não fica aí segurando, sustentando opiniões, achismo, aí porque eu acho, aí o que vão dizer? O verdadeiro cristão não cede ao egoísmo, ao orgulho, mas se humilha, busca saber qual é a vontade de Deus, nega a si mesmo, renuncia, sacrifica, passa por cima de si mesmo, perde a sua vida, mas não desagrada a Deus, faz o que é certo diante de Deus, acata a voz de Deus, obedece a Deus, sabe? Não fica lutando contra a vontade de Deus, mas se submete à vontade de Deus. E talvez você venha lutando contra a vontade de Deus, não é de hoje. Tudo por causa disso, egoísmo, porque você só pensa em você não pensa em ninguém. Você não pensa no evangelho, você não pensa nas almas, você não pensa nas pessoas, talvez até em quem você diz que ama, você nem pensa, porque mais importa a sua imagem, o que você falou, o que você pensa, o que você acha, as coisas saírem do teu jeito. E quando elas não saem, quando você se sente contrariado ou contrariada, toda a doçura desaparece, você põe as garrinhas de fora. Quando agimos como servo, o servo obedece. O servo faz o que o seu Senhor está mandando. E apesar de talvez você se apresentar como servo, serva do Senhor, você está muito longe de se submeter a Deus. Você não submete, não tem submetido a Deus. Obedecer a Deus, isso não. E, inclusive, você é capaz de pegar uma palavra e adaptar a sua interpretação para sustentar um pensamento seu. Você não se firma nos pensamentos de Deus, mas nos seus pensamentos. Porque, ainda que você tenha que contrariar a Deus, você contraria, mas não se contraria. E é por isso que você tem vivido essa vida tão amarga, tão infeliz. O que você mais quer talvez nunca chega, não vem, não acontece. Talvez tenha perdido, só perdido. Poderia ter tido e poderia estar caminhando para um fim bem melhor. E talvez a cada dia que passa, não tem nada de melhor aí. Mas, com toda a batalha da sua vida, que talvez não tenha sido pouca, o orgulho ainda tem mandado mais, o egoísmo tem mandado mais, as opiniões têm mandado mais, a imagem, o que você pensa, o que você acha, o que vão dizer, é o que mais pesa para você. E Deus está falando, está na hora de você se portar como servo e se humilhar diante dele. Porque toda pessoa que endurece contra Deus não tem paz. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Senhor, meu Deus, eu oro para que esta palavra abra os olhos dessa pessoa, que ela se vista dela
e que ela pense, que ela analise, que ela se submeta para que ela seja abençoada. Porque quando nós obedecemos o Senhor, o resultado disso é vitória. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e declaro vitória sobre todos agora, Senhor. Peço prosperidade sobre cada semeador, cada pessoa que tem semeado no reino do Senhor. Eu peço abundância na vida de cada um e peço que o Senhor desperte mais semeadores, porque quem planta, colhe. Se essa pessoa passar a plantar no programa Mudança de Vida hoje, ela vai ser abençoada. Todos que têm semeado, que têm testemunhado, têm podido relatar o quanto foram abençoados com esse passo de fé. Que mais pessoas deem esse passo de fé. Obrigada por essa mensagem, por esse dia, por essa oportunidade, que todos estejam sendo abençoados agora. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Celso Garcia 777 no Brás é onde eu fico, onde vou estar às 9 com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer, condenado. Se você ainda não fez uma aliança com Deus, faça, porque Jesus está voltando. Esteja entre nós, vamos ficar felizes com a sua presença. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor.